Você já parou para refletir sobre o impacto que a dívida pode ter em sua vida? Se já se sentiu sobrecarregado pelas contas, juros e pagamentos mensais, a resposta pode ser mais profunda do que você imagina. A Bíblia nos ensina muito sobre o que acontece quando nos endividamos, e em muitos momentos, parece que o peso da dívida pode ser mais do que podemos suportar. A famosa parábola que Jesus compartilhou com seus discípulos, sobre o homem que chama seus devedores para ajustar suas contas, é uma das muitas lições que nos fazem refletir sobre a nossa relação com o dinheiro e, principalmente, sobre a maneira como lidamos com as dívidas. Mas e se eu te dissesse que a dívida não precisa ser um fardo para sempre? Que, apesar da pressão de taxas de juros, multas e prazos longos, existe uma maneira de reverter esse quadro. Existe uma estratégia para limpar as dívidas e viver com mais liberdade financeira. A boa notícia é que, mesmo quando as dívidas parecem impassáveis, Deus nos oferece orientação e sabedoria para superar essa situação. A questão não é simplesmente quanto devemos ou quanto é a multa, mas como mudar nossa mentalidade, adotar princípios financeiros baseados na Bíblia e agir para restaurar nossa saúde financeira. A chave não está em evitar dívidas a todo custo, mas em como podemos nos libertar delas, entender o papel do dinheiro em nossa vida e fazer escolhas mais sábias no futuro. Nesse processo, entender as lições do devedor do Senhor pode ser transformador. Quer saber como? Continue lendo, pois vamos te mostrar como a sabedoria bíblica pode te guiar a sair da escravidão financeira e alcançar a liberdade. Tópico 1. Como a Bíblia ensina sobre o endividamento e as suas consequências. A Bíblia tem muitas passagens que tratam de dinheiro, empréstimos e como o endividamento pode afetar nossa vida. Provérbios 22:7, por exemplo, revela uma verdade profunda: o rico domina sobre o pobre, e quem toma emprestado é servo do que empresta. Isso não significa apenas uma questão financeira, mas uma reflexão sobre o controle que as dívidas podem ter sobre a nossa vida. Quando nos endividamos, não estamos apenas assumindo um compromisso financeiro, estamos, na verdade, abrindo mão de parte da nossa liberdade. A dívida nos coloca em uma posição de vulnerabilidade, onde somos forçados a atender exigências de credores, ao invés de seguir nosso próprio caminho. No entanto, a Bíblia também nos oferece sabedoria para lidar com essa situação. Em Lucas 14:28, por exemplo, nos é dito que qualquer de vocês, que quiser edificar uma torre, não se senta primeiro a calcular os gastos, para ver se tem com que acabar. Aqui, a lição é clara: é preciso ter uma visão de longo prazo antes de tomar decisões financeiras. A prudência é essencial, e fazer um planejamento detalhado pode evitar que a pessoa caia em dívidas desnecessárias ou em situações financeiras difíceis. O erro, muitas vezes, não está em tomar um empréstimo, mas em não se preparar adequadamente para as consequências. A responsabilidade de quem pega emprestado vai além de simplesmente pagar o que deve. Existe também uma responsabilidade moral, de honrar o compromisso assumido. Em Salmos 37:21, vemos que o ímpio toma emprestado e não paga, mas o justo se compadece e dá. Aqui, a Escritura nos ensina que pagar as dívidas é uma questão de integridade. Não pagar o que se deve não apenas coloca em risco a nossa saúde financeira, mas também afeta nossa reputação e nossos relacionamentos. Manter as promessas e cumprir com nossas obrigações é um valor muito forte na Bíblia. Para quem já está endividado, a Bíblia também oferece uma orientação. Em Provérbios 6:5, o texto alerta sobre o perigo de ficar atado pela dívida, e recomenda que o devedor busque rapidamente uma maneira de se libertar. A primeira ação que a Escritura sugere é agir rapidamente para resolver a situação, pedindo ajuda, se necessário, ou buscando uma solução que permita quitar as dívidas o mais rápido possível. Procrastinar ou ignorar o problema só tende a agravá-lo com o tempo. As consequências da dívida não são apenas financeiras, mas emocionais e espirituais também, afetando a paz de quem se encontra nessa situação. Agora, imagine se, em vez de seguir a rota da dívida, você começasse a aplicar os princípios de planejamento e prudência que a Bíblia nos ensina. A maneira como você lida com o dinheiro pode fazer toda a diferença no seu futuro financeiro. Sabia que ao investir corretamente, ou até mesmo começar a aplicar o princípio do dízimo, você pode começar a ver prosperidade de uma forma diferente? O conceito de riqueza, segundo a Bíblia, vai além de posses materiais, ele inclui paz interior, satisfação e liberdade. Se você começar a investir no seu futuro com sabedoria, pode criar um legado financeiro sólido para si e para as gerações futuras. É possível, sim, usar os ensinamentos bíblicos para transformar a sua relação com o dinheiro. Começar com um plano, controlar os gastos e buscar soluções para se livrar das dívidas pode ser o primeiro passo para a mudança. O que você está esperando para começar?
E, ao seguir esse caminho, não se esqueça, a sabedoria bíblica não é apenas para lidar com o presente, mas para construir um futuro próspero e equilibrado. Agora, vamos entender o que mais a Bíblia diz sobre como evitar as armadilhas do endividamento e como prosperar financeiramente. Tópico 2: O perigo dos juros altos e como a Bíblia alerta contra a usura. Na Bíblia, o conceito de juros é abordado com grande seriedade. Em Êxodo 22:25, encontramos um aviso claro: se emprestares dinheiro a um dos meus povo, a um pobre que está contigo, não te comportes com ele como credor, não lhe imponhas juros. Esse princípio reflete a preocupação divina com a justiça e com o tratamento ético dos mais vulneráveis. Quando se fala de juros, a Bíblia nos alerta sobre a exploração financeira dos necessitados. Usura, que é a prática de cobrar juros exorbitantes, não apenas é condenada nas Escrituras, mas é também vista como uma transgressão moral. Para os que buscam seguir esses ensinamentos, o caminho não é apenas evitar juros altos, mas também ser cuidadoso com qualquer forma de exploração financeira. No entanto, os juros não são apenas um conceito antiquado. Eles continuam a ser um problema moderno. Quando você olha para as taxas de juros de cartões de crédito ou empréstimos pessoais, a realidade é que muitas pessoas se veem presas em um ciclo de pagamento de juros altos, o que dificulta o pagamento de suas dívidas. Isso cria uma bola de neve, onde a dívida cresce a uma velocidade muito maior do que a capacidade de pagamento. A Bíblia não apenas reconhece esse problema, mas nos exorta a ser sensatos e a buscar meios de evitar a usura. O princípio de agir com honestidade e justiça é atemporal e se aplica tanto a credores quanto a devedores. É interessante que, ao longo das Escrituras, Deus sempre se preocupou em garantir que os pobres e necessitados não fossem sobrecarregados pela dívida. Em Levítico 25:35-37, Deus instrui os israelitas a não cobrar juros dos mais necessitados, estabelecendo uma prática que visava promover a justiça social. Esse tipo de comportamento reflete um ideal de uma economia que não explora as fraquezas do próximo, mas que, ao contrário, busca ser solidária e justa. Assim, a Bíblia nos ensina que a prosperidade verdadeira não é encontrada na exploração do outro, mas no compartilhamento de recursos e na ajuda mútua. O problema dos juros altos não é apenas financeiro, mas também psicológico e emocional. Ao estar sobrecarregado com uma dívida que cresce devido aos juros, muitas pessoas enfrentam ansiedade, estresse e até depressão. A pressão constante de ver o saldo da dívida aumentar e o valor dos pagamentos mensais se tornar insustentável pode criar um ambiente tóxico de desespero. Quando a Bíblia nos diz para buscar liberdade e paz, ela também está nos orientando sobre como manter nossa saúde emocional e espiritual. Evitar as armadilhas financeiras, como juros altos, é uma forma de buscar uma vida mais tranquila e equilibrada. Uma prática que pode ser muito útil para quem já se encontra preso a altos juros é buscar alternativas de refinanciamento. Assim como a Bíblia recomenda agir rapidamente para resolver uma situação de endividamento, no mundo moderno, uma boa estratégia pode ser procurar uma forma de consolidar a dívida a uma taxa de juros mais baixa. Isso pode dar mais fôlego ao devedor e reduzir o peso psicológico e financeiro. Mas, mais importante ainda, é aprender a viver dentro das próprias possibilidades e buscar evitar futuras armadilhas, como os juros altíssimos que acabam comprometendo a saúde financeira. Por fim, aplicar os princípios bíblicos no gerenciamento financeiro implica uma mudança de mentalidade. Ao invés de se render à tentação do crédito fácil e dos juros altos, a sabedoria bíblica nos chama para a prudência e para a busca de alternativas que favoreçam nossa liberdade. O que você pode fazer hoje para evitar a armadilha dos juros altos? Talvez seja o momento de refletir sobre suas escolhas financeiras e buscar um caminho mais equilibrado, onde sua prosperidade não seja construída sobre o sofrimento dos outros, mas no respeito mútuo e no planejamento consciente. Tópico 3: A importância de pagar suas dívidas e honrar compromissos financeiros. A Bíblia é clara ao nos instruir sobre a importância de honrar nossos compromissos financeiros. Em Romanos 13:8, o apóstolo Paulo diz: A ninguém devais coisa alguma, a não ser o amor com que vos ameis uns aos outros. Este versículo nos mostra que, enquanto o amor deve ser a única dívida que carregamos, todas as outras obrigações devem ser pagas. Isso significa que a dívida financeira não deve ser algo que carregamos por muito tempo. Se você pegar emprestado, o correto é pagar o que deve, de maneira responsável, para que essa dívida não se transforme em uma carga pesada que afeta sua paz e sua relação com os outros. O ato de pagar as dívidas, além de ser uma questão moral e espiritual, tem também um forte impacto nas nossas relações pessoais. Quando não cumprimos com nossos compromissos, criamos desconfiança e prejudicamos a nossa credibilidade.
No livro de Provérbios 3:27, somos ensinados a não reter o bem de quem nos pede, e a pagar a quem devemos. Isso se aplica não só a empréstimos financeiros, mas também a todas as formas de compromisso que assumimos na vida. Cumprir com a palavra e com as obrigações é um reflexo do caráter e da integridade de quem somos. Pagar as dívidas é, acima de tudo, um reflexo de nossa capacidade de administrar nossa vida financeira com responsabilidade. E não se trata apenas de dinheiro, mas também de cumprir nossos compromissos, como promessas de pagamento e acordos com amigos, familiares ou instituições financeiras. Em Mateus 5:25, Jesus nos aconselha a resolver rapidamente as pendências com quem temos alguma dívida, para evitar que o problema cresça e nos cause mais dificuldades. Isso nos ensina que a procrastinação pode agravar a situação e levar a consequências ainda mais sérias. Entretanto, pagar as dívidas não significa apenas fazer os pagamentos de maneira formal. Significa também tomar ações para se livrar delas de forma definitiva. Em Provérbios 6:5, vemos um conselho sobre a urgência de se livrar das dívidas, sugerindo até que, se necessário, se recorra a outras pessoas para encontrar uma solução. Para quem está endividado, o caminho ideal é tomar uma atitude proativa, buscando alternativas que ajudem a aliviar a carga financeira o mais rápido possível, sem esperar que o problema se agrave. Se você já se encontra em uma situação de endividamento, uma estratégia prática pode ser renegociar suas dívidas. A Bíblia nos ensina a agir de forma diligente para resolver os problemas financeiros, sem procrastinação. Isso pode significar buscar um financiamento com juros mais baixos, ou até mesmo negociar prazos maiores de pagamento. O mais importante é não ignorar a situação, mas enfrentá-la com coragem e determinação. Você pode começar a dar passos para a liberdade financeira, entendendo que cada pequena ação em direção ao pagamento de suas dívidas traz uma sensação de conquista e alívio. Por fim, a lição de pagar as dívidas vai além do aspecto financeiro. É sobre recuperar nossa liberdade e nossa paz interior. Quando conseguimos quitar uma dívida, não estamos apenas resolvendo um problema financeiro, mas também restaurando nossa confiança e nosso equilíbrio emocional. Ao pagar o que devemos, deixamos de ser escravos das dívidas e começamos a conquistar nossa independência financeira. O que você está disposto a fazer para começar esse processo de quitação e reconquista da sua paz? Lembre-se, a Bíblia oferece os princípios necessários para alcançar essa liberdade, basta tomar as atitudes certas. Tópico 4. Como evitar cair novamente em dívidas e a importância da disciplina financeira. A Bíblia nos ensina que a sabedoria vai muito além de simplesmente resolver problemas financeiros, ela nos orienta a evitar que eles se repitam. Em Provérbios 4:23, encontramos a instrução: sobre tudo o que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as fontes da vida. Esse versículo nos ensina que, antes de qualquer ação, devemos começar com a nossa mentalidade e intenções. Para evitar cair novamente em dívidas, é necessário mudar a maneira como pensamos sobre dinheiro e consumismo. Precisamos ser disciplinados em nossa abordagem financeira, estabelecendo limites e sendo diligentes nas nossas escolhas. Muitas pessoas que se endividam frequentemente fazem isso porque não têm um controle claro sobre suas finanças. Elas compram por impulso, vivem no agora sem se preocupar com o futuro, e acabam entrando em ciclos de endividamento. Em Lucas 14:28, a Bíblia nos instrui a calcular o custo antes de tomar decisões. Isso não se aplica apenas ao que compramos, mas também à maneira como lidamos com os nossos recursos a longo prazo. Ao praticarmos a disciplina financeira, conseguimos evitar as armadilhas do consumo desenfreado e das compras por impulso, o que nos ajuda a manter as finanças equilibradas. Uma estratégia que a Bíblia nos ensina e que pode ser aplicada ao nosso cotidiano financeiro é a prática da poupança e do planejamento. Em Gênesis 41:34-36, vemos o exemplo de José, que, diante de um período de escassez, aconselhou o faraó a armazenar alimentos nos anos de abundância. Isso é uma lição prática para as nossas finanças. Se preparamos agora, com disciplina, para os tempos difíceis, podemos enfrentar qualquer crise financeira sem cair na tentação do crédito fácil. Poupar dinheiro e estabelecer uma reserva financeira são ações que ajudam a evitar que voltemos a nos endividar. É também importante ser cauteloso em relação a gastos desnecessários e a manter um orçamento pessoal bem estruturado. A Bíblia nos ensina a ser bons mordomos dos recursos que Deus nos confiou. Em 1 Timóteo 6:10, Paulo fala sobre a importância de contentar-se com o que temos e não ceder à tentação da ganância. Isso não significa que devemos viver de maneira austera ou sem buscar o crescimento financeiro, mas sim que devemos ser sábios ao gastar.
Criar um orçamento claro, com categorias específicas para cada tipo de despesa, ajuda a ter um controle maior sobre os recursos e a evitar gastos excessivos que possam levar a dívidas. Além disso, a Bíblia nos ensina que devemos viver dentro das nossas possibilidades. Em Filipenses 4:11 e 12, Paulo compartilha com a igreja que aprendeu a estar contente em todas as circunstâncias, tanto na abundância quanto na escassez. Essa lição de contentamento é crucial para evitar o desejo de viver de forma acima das nossas possibilidades, um dos principais gatilhos para o endividamento. Ao aprender a viver dentro do nosso orçamento e a não ceder à pressão do consumismo, podemos evitar cair em armadilhas financeiras. Por fim, a verdadeira chave para evitar cair novamente em dívidas é a disciplina contínua. Em Provérbios 12:1, lemos: "Quem ama a disciplina ama o conhecimento, mas quem aborrece a repreensão é estúpido." Isso nos ensina que, em qualquer área da vida, a disciplina é essencial para o sucesso. Manter um bom controle financeiro, revisar constantemente as despesas, evitar a tentação de gastar mais do que o necessário, e buscar viver de forma simples, são atitudes que nos mantêm longe do risco de endividamento. Qual será o seu próximo passo para se manter no caminho da disciplina financeira e garantir a estabilidade que deseja para a sua vida? Tópico 5. Como os empréstimos podem ser úteis, mas também perigosos se não forem bem gerenciados. Os empréstimos, quando usados de forma prudente, podem ser uma ferramenta útil para alcançar objetivos financeiros maiores. A Bíblia nos oferece várias lições sobre como lidar com dinheiro emprestado. Em Deuteronômio 15:6, vemos que o Senhor teu Deus te abençoará, como te prometeu: emprestarás a muitas nações, mas tu não tomarás emprestado. Esse versículo reflete uma promessa de prosperidade, mas também nos alerta sobre o equilíbrio entre emprestar e tomar emprestado. O ideal é estar em uma posição onde somos credores, e não devedores, pois isso nos coloca em uma posição de maior controle financeiro. No entanto, quando precisamos recorrer ao empréstimo, é fundamental que o façamos com sabedoria. Antes de tomar um empréstimo, é essencial avaliar a necessidade e a capacidade de pagamento. A Bíblia nos ensina a agir com prudência e a não tomar decisões apressadas. Em Lucas 14:28, Jesus fala sobre calcular o custo antes de iniciar um projeto. Esse princípio deve ser aplicado ao tomar um empréstimo. Precisamos considerar se a dívida é realmente necessária e se conseguiremos cumpri-la sem comprometer nossa estabilidade financeira. Caso contrário, o empréstimo pode se tornar um peso que nos levará a um ciclo de endividamento, dificultando a nossa liberdade financeira. Os empréstimos podem ser especialmente perigosos quando as condições de pagamento não são claras ou quando os juros são abusivos. A Bíblia nos adverte contra a prática da usura, que é o ato de cobrar juros elevados de quem está em uma posição vulnerável. Em Levítico 25:35-37, Deus ordena que os israelitas não emprestassem dinheiro com juros aos pobres, demonstrando sua preocupação com a justiça financeira. No mundo moderno, embora as leis tenham mudado, a ética bíblica sobre os empréstimos ainda se aplica. Sempre busque condições justas e transparentes ao tomar dinheiro emprestado. Uma forma de proteger-se contra os perigos dos empréstimos é entender claramente os termos do empréstimo antes de assinar qualquer contrato. Isso inclui a taxa de juros, os prazos de pagamento, as penalidades por atraso e qualquer outro custo envolvido. A falta de clareza sobre esses aspectos pode levar a surpresas financeiras que podem afetar sua capacidade de pagar a dívida e prejudicar sua saúde financeira. Portanto, ser detalhista e cuidadoso é fundamental para evitar que um empréstimo se torne um fardo. Além disso, a Bíblia nos ensina a confiar em Deus para suprir nossas necessidades. Em Mateus 6:33, Jesus nos orienta a buscar primeiro o reino de Deus e sua justiça, e todas as coisas nos serão acrescentadas. Isso nos lembra que, enquanto o crédito pode parecer uma solução rápida, a verdadeira segurança está em confiar nas provisões de Deus e em agir de forma responsável. Em vez de recorrer ao empréstimo como uma solução imediata, devemos buscar alternativas como economizar, fazer investimentos e criar um plano financeiro sólido para alcançar nossos objetivos sem depender de dívidas. Por fim, os empréstimos podem ser uma ferramenta poderosa se forem usados de maneira estratégica, mas exigem grande responsabilidade. Em vez de ser uma fuga das dificuldades financeiras, um empréstimo deve ser visto como um compromisso sério, que precisa ser pago dentro do prazo estabelecido, sem comprometer sua saúde financeira ou sua paz de espírito. O que você pode fazer hoje para avaliar melhor seus empréstimos e tomar decisões mais sábias? Como você pode aplicar os princípios bíblicos para garantir que, ao buscar crédito, não se coloque em uma situação que possa prejudicar seu futuro financeiro?
Tópico 6. O papel da fé e da confiança em Deus na superação das dificuldades financeiras. A Bíblia nos ensina que, diante das dificuldades financeiras, devemos confiar em Deus como nossa fonte de provisão. Em Filipenses 4:19, Paulo declara: "O meu Deus suprirá todas as vossas necessidades, segundo a sua riqueza em glória, em Cristo Jesus." Esse versículo nos traz a certeza de que, mesmo em tempos de escassez, Deus é capaz de prover tudo o que precisamos. No entanto, confiar em Deus não significa que devemos ser passivos ou esperar que as coisas aconteçam sem ação. A fé deve ser acompanhada de atitudes práticas e sábias. Ou seja, a confiança em Deus deve andar lado a lado com o planejamento e a diligência em administrar bem os recursos. Em momentos de dificuldades financeiras, é comum a ansiedade e o medo tomarem conta. No entanto, a Bíblia nos exorta a não nos preocuparmos excessivamente com o amanhã. Em Mateus 6:34, Jesus nos ensina: "Não vos inquieteis, pois, pelo dia de amanhã, porque o dia de amanhã cuidará de si mesmo." Esse versículo nos ajuda a entender que, embora devamos ser responsáveis em relação às nossas finanças, a ansiedade não deve dominar nossos corações. Confiar em Deus nos permite viver com mais paz e confiança, sabendo que Ele tem um plano para nossas vidas e que sempre nos ajudará a superar os desafios financeiros. A fé também nos ensina a ser gratos, mesmo em meio à luta. Em 1 Tessalonicenses 5:18, somos instruídos a dar graças em todas as circunstâncias. Isso inclui agradecer pelas pequenas vitórias financeiras, pelos recursos que Deus nos proporciona, e até mesmo pelas lições aprendidas durante as dificuldades. A gratidão muda nossa perspectiva e nos ajuda a ver além das dificuldades, reconhecendo que Deus está no controle de tudo. Muitas vezes, as dificuldades financeiras servem como um teste de fé e paciência, e quando mantemos uma atitude de gratidão, vemos as portas se abrirem de maneiras inesperadas. Outro aspecto importante da fé em tempos de dificuldades financeiras é a generosidade. A Bíblia ensina que devemos ser generosos, independentemente da nossa situação financeira. Em 2 Coríntios 9:6-7, Paulo afirma que Deus ama a quem dá com alegria. A generosidade não é algo que deve ser condicionado à abundância, mas sim ao coração disposto a compartilhar. Quando praticamos a generosidade, mostramos nossa confiança em Deus como provedor, e essa atitude abre portas para a prosperidade. A fé nos motiva a ajudar os outros, mesmo em nossas dificuldades, e isso cria uma cadeia de bênçãos que pode se multiplicar. A confiança em Deus também nos leva a buscar a sabedoria divina para a administração financeira. Em Tiago 1:5, somos incentivados a pedir sabedoria a Deus, que nos dá generosamente. Em tempos de crise financeira, buscar a sabedoria de Deus é fundamental para tomar decisões acertadas. Ele pode nos guiar em estratégias para sair das dívidas, para administrar nossos recursos de forma mais eficaz e até mesmo para identificar novas fontes de renda. Quando buscamos a direção de Deus, estamos mais preparados para lidar com qualquer situação financeira, porque Ele nos dá discernimento para agir com prudência. Por fim, a fé em Deus é a base para a superação de qualquer dificuldade financeira. Mesmo que as circunstâncias pareçam impossíveis, a Bíblia nos lembra que todas as coisas são possíveis para aquele que crê. Marcos 9:23. Em vez de sucumbir ao desespero, podemos olhar para Deus com confiança, sabendo que Ele é capaz de transformar nossa situação financeira. A fé nos dá força para continuar, mesmo quando o caminho parece incerto. Qual é a sua maior dificuldade financeira neste momento? Você tem confiado em Deus para guiar os seus passos? A fé é o combustível para atravessar qualquer tempestade financeira, e com ele, você pode superar qualquer desafio. Tópico 7. A importância de investir com sabedoria e a relação com o crescimento financeiro. A Bíblia nos ensina que o dinheiro não deve ser apenas guardado, mas também investido de maneira sábia e responsável. Em Eclesiastes 11:2, lemos: "Reparte com 7, e até com 8, porque não sabes que mal sobrevirá à terra." Esse versículo sugere que devemos diversificar nossos investimentos e não colocar todos os nossos recursos em uma única fonte. Em um contexto moderno, isso pode ser interpretado como um incentivo à diversificação dos investimentos, buscando diferentes formas de crescer financeiramente. O conceito de multiplicação de recursos é uma lição central na Bíblia e é fundamental para aqueles que buscam prosperar de forma sólida e duradoura. Investir com sabedoria começa com o entendimento de que o dinheiro, quando bem gerido, pode se multiplicar de forma exponencial. Jesus, em suas parábolas, fala sobre a importância de utilizar os recursos para gerar mais frutos. Em Mateus 25:14-30, a parábola dos talentos ilustra a importância de investir os recursos recebidos.
O servo que usou seus talentos para gerar mais, foi elogiado, enquanto o que escondeu o seu talento foi repreendido. Essa parábola não se refere apenas a habilidades ou dons, mas também ao uso prudente do dinheiro. Investir de maneira eficaz é uma forma de honrar os recursos que Deus nos confia e multiplicá-los para o bem de todos. A chave para um bom investimento é a paciência. Em Tiago 5:7, somos aconselhados a ser pacientes até a vinda do Senhor, usando a metáfora da paciência do agricultor que espera pelo fruto da terra. Essa paciência deve ser aplicada no contexto financeiro, especialmente ao se tratar de investimentos de longo prazo. Muitas vezes, as pessoas tentam obter lucros rápidos, mas a verdadeira sabedoria está em investir com visão de futuro, deixando que o investimento amadureça ao longo do tempo. Os melhores investidores sabem que os resultados mais duradouros vêm com o tempo e com uma estratégia bem pensada. No entanto, para investir com sabedoria, é fundamental que tenhamos conhecimento e discernimento. A Bíblia nos orienta a buscar sabedoria em todas as áreas da vida, e com o dinheiro não seria diferente. Em Provérbios 24:3-4, lemos: com sabedoria se edifica a casa, e com discernimento se firma. Isso nos ensina que, ao tomar decisões financeiras, especialmente em investimentos, devemos buscar o conhecimento adequado. Ler livros sobre finanças, acompanhar o mercado, consultar especialistas e aprender com os erros dos outros são formas de adquirir sabedoria financeira. Quanto mais informado você estiver, melhores serão suas chances de investir de maneira eficaz. Uma boa estratégia de investimento também envolve entender os riscos envolvidos e não ser ganancioso. Em 1 Timóteo 6:10, Paulo fala que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Aqui, a lição é clara: não devemos ser movidos pela ganância ou pela busca desenfreada por riquezas. Investir de forma ética e responsável significa ter um equilíbrio, evitando especulações arriscadas e buscando investimentos que ofereçam segurança e retorno. Além disso, é essencial considerar o impacto de nossos investimentos na vida de outras pessoas e na sociedade em geral. A Bíblia nos ensina a ser mordomos responsáveis não apenas dos nossos próprios recursos, mas também do bem-estar coletivo. Por fim, investir sabiamente é um ato de fé. É um reconhecimento de que, mesmo que trabalhemos arduamente, a verdadeira prosperidade vem de Deus. Em Deuteronômio 8:18, somos lembrados: mas te lembrarás do Senhor teu Deus, porque é Ele que te dá força para adquirir riquezas. Isso nos ensina que a prosperidade não depende apenas de nossas habilidades ou do que conseguimos fazer, mas também da bênção divina. Assim, ao investir, devemos reconhecer a sabedoria divina e confiar que, com ações justas e responsáveis, Deus nos guiará para a prosperidade. Quais investimentos você tem feito em sua vida? Você tem buscado sabedoria para multiplicar o que Deus te deu? Tópico 8. Como o perdão de dívidas e a generosidade podem abrir portas para novas oportunidades financeiras. A Bíblia nos ensina que a generosidade e o perdão de dívidas têm um papel central no processo de prosperidade e de crescimento financeiro. Em Mateus 18:21-35, Jesus fala sobre a parábola do servo impiedoso, onde um homem perdoa a dívida de seu companheiro, mas não faz o mesmo com o próximo. A lição aqui é clara: o perdão das dívidas, tanto em um contexto financeiro quanto emocional, é uma prática poderosa que abre portas para bênçãos e prosperidade. Quando perdoamos, não apenas libertamos o outro, mas também a nós mesmos, criando um espaço para novas oportunidades financeiras e relacionamentos mais saudáveis. O perdão de dívidas não significa que devemos ser irresponsáveis com os recursos que nos são confiados. Em Lucas 6:38, Jesus ensina: dai, e ser-vos-á dado, boa medida, recalcada, sacudida e transbordante, será dada ao vosso colo. O ato de perdoar as dívidas, seja ao ajudar alguém a pagar ou ao liberar um credor de um pagamento difícil, é uma forma de generosidade que Deus abençoa. Quando agimos com generosidade, estamos fazendo mais do que simplesmente aliviar uma carga financeira, estamos demonstrando confiança em Deus como nosso provedor e abrindo a possibilidade de que Ele nos retribua de maneiras inesperadas. A generosidade é um princípio central na Bíblia, e ela é vista como um caminho para a prosperidade. Em 2 Coríntios 9:6-7, Paulo escreve: quem semeia pouco, pouco também colherá, e quem semeia com fartura, com abundância também colherá. O que isso significa na prática? Que, ao liberarmos nossos recursos com generosidade, seja em forma de perdão de dívidas ou de ajuda aos outros, nós semeamos uma boa colheita para o futuro. A generosidade, portanto, não é apenas uma prática ética ou religiosa, mas uma estratégia de prosperidade. Quando ajudamos os outros, somos abençoados de maneiras que muitas vezes nem conseguimos prever. Quando perdoamos as dívidas, libertamos a nós mesmos de um fardo pesado.
O perdão é uma atitude que traz paz de espírito e a capacidade de ver além da situação imediata. Em Mateus 6, 14, 15, Jesus ensina que se perdoarmos os outros, também seremos perdoados. Este princípio se aplica não apenas às nossas relações pessoais, mas também às nossas finanças. Ao escolher perdoar uma dívida, seja ela nossa ou de outra pessoa, estamos mostrando fé em Deus para suprir todas as nossas necessidades. Essa atitude de generosidade libera recursos e abre portas para o que Deus tem preparado para nós. Além disso, o perdão de dívidas e a generosidade podem criar oportunidades que de outra forma seriam impossíveis. Em Atos 20:35, Paulo lembra que há maior felicidade em dar do que em receber. A generosidade não é apenas uma virtude moral, mas uma maneira prática de atrair mais bênçãos para nossas vidas. Por exemplo, ao perdoar uma dívida ou ajudar alguém a superar um obstáculo financeiro, podemos acabar criando um relacionamento de confiança que, mais tarde, se traduz em novas oportunidades de negócios, parcerias ou até mesmo ofertas de emprego. A generosidade abre portas não apenas no reino espiritual, mas também no mundo material. Por fim, devemos entender que o perdão de dívidas e a generosidade não são apenas uma escolha individual, mas um reflexo da nossa confiança em Deus. Em Provérbios 11, 24, 25, lemos: aos que espalham, e ainda se aumentam mais, e aos que retêm o que deviam dar, e sofrem a penúria. A alma generosa será prosperada, e quem dá a beber será descedentado. Esse versículo nos ensina que a generosidade não apenas traz benefícios para os outros, mas também para nós mesmos. Ao perdoarmos dívidas e ajudarmos os necessitados, estamos semeando para o futuro, preparando o terreno para mais bênçãos. Qual foi a última vez que você perdoou uma dívida ou foi generoso com alguém? Como isso pode transformar a sua vida financeira? Tópico 9. A importância da oração e da fé nas decisões financeiras. A Bíblia nos ensina que, quando enfrentamos decisões financeiras, devemos buscar a orientação de Deus em oração. Em Tiago 1:5, lemos: se algum de vós tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente. Isso nos lembra que a sabedoria necessária para tomar decisões financeiras acertadas vem de Deus. Ao tomarmos decisões sobre investimentos, empréstimos ou mesmo sobre como administrar o dinheiro que recebemos, devemos pedir a direção divina para garantir que nossas escolhas estejam alinhadas com os princípios de Deus. A oração, portanto, é uma ferramenta poderosa para buscar clareza e sabedoria. Muitas vezes, quando estamos lidando com questões financeiras, a pressão pode nos levar a tomar decisões apressadas ou sem refletir adequadamente. Contudo, a Bíblia nos instrui a confiar em Deus e não nas nossas próprias forças. Em Provérbios 3, 5, 6, encontramos a famosa passagem: confia no Senhor de todo o teu coração, e não te estribes no teu próprio entendimento. Reconhece-o em todos os teus caminhos, e ele endireitará as tuas veredas. Esse versículo nos ensina que, ao confiarmos em Deus e buscarmos sua orientação, podemos tomar decisões mais sábias e evitar cair em armadilhas financeiras que poderiam nos prejudicar. Em momentos de incerteza financeira, a oração é uma forma de entregar nossos medos e preocupações a Deus. Jesus, em Mateus 6, 25, 34, nos ensina a não nos preocuparmos com as coisas materiais, como comida, vestuário ou dinheiro, porque Deus já sabe do que precisamos. Ele nos promete que, se buscarmos seu reino em primeiro lugar, ele suprirá todas as nossas necessidades. Isso não significa que devemos ser negligentes com nossas finanças, mas sim que devemos confiar que Deus está no controle e que ele proverá o que é necessário para a nossa vida. A oração nos ajuda a descansar, sabendo que Deus está trabalhando em nosso favor. Além disso, a oração e a fé nos ajudam a manter uma atitude de gratidão e contentamento, independentemente de nossa situação financeira. Em Filipenses 4, 11, 13, Paulo nos ensina a estar contentes em todas as circunstâncias, tanto em tempos de abundância quanto em tempos de escassez. Essa atitude de gratidão é fundamental para manter a paz interior e a confiança em Deus, mesmo quando enfrentamos desafios financeiros. A oração nos permite renovar nossa mente e lembrar que, embora nossas finanças possam flutuar, a fidelidade de Deus nunca muda. A fé em Deus também nos dá a coragem de agir com prudência e sabedoria em nossas finanças. Em Marcos 11:24, Jesus nos ensina: por isso vos digo que tudo o que em oração pedirdes, crede que o recebereis, e será assim convosco. A fé não é apenas uma atitude passiva de esperar que Deus resolva nossos problemas financeiros, mas uma confiança ativa em suas promessas, que nos impulsiona a agir de maneira sábia e responsável. Quando oramos por direção, Deus pode nos mostrar os passos que devemos dar, como investir sabiamente, quitar dívidas ou fazer mudanças no nosso estilo de vida para alcançar estabilidade financeira.
Por fim, a oração e a fé não devem ser vistas como um paliativo para nossas finanças, mas como uma base sólida sobre a qual podemos construir nossas decisões financeiras. A Bíblia nos ensina que, ao colocar Deus em primeiro lugar, todos os outros aspectos da nossa vida, incluindo as finanças, se alinham com a sua vontade. Em Mateus 6:33, Jesus nos instrui: mas, buscai primeiro o seu reino e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Portanto, ao orarmos e confiarmos em Deus, Ele nos dá não apenas paz, mas também direção para tomar decisões financeiras que honrem a Ele e nos conduzam a uma vida próspera. Como você tem buscado a direção de Deus para as suas finanças? Em que áreas você precisa de sabedoria divina para tomar decisões mais acertadas? Tópico 10. O poder das finanças em liberdade e como evitar a escravidão da dívida. A Bíblia nos ensina que, ao viver de maneira sábia e prudente com as finanças, podemos alcançar uma verdadeira liberdade, em contraste com a escravidão das dívidas. Em Provérbios 22:7, encontramos a declaração: o rico domina sobre os pobres, e o que toma emprestado é servo do que empresta. Esse versículo destaca o quanto a dívida pode se tornar um fardo que nos tira a liberdade de viver de acordo com nossos próprios princípios. A dívida, quando mal administrada, não apenas afeta nossa saúde financeira, mas também pode interferir no nosso bem-estar emocional e espiritual. A liberdade financeira, portanto, está intimamente ligada à nossa capacidade de gerenciar nossas dívidas de maneira responsável. Evitar a escravidão da dívida começa com um princípio fundamental: viver dentro das nossas possibilidades. A Bíblia ensina a sabedoria de planejar e ser prudente com os recursos que temos. Em Lucas 14:28, Jesus fala sobre a importância de calcular os custos antes de iniciar qualquer empreendimento, pois qual de vós, querendo edificar uma torre, não se assenta primeiro a fazer cálculos, para ver se tem com que a acabar? Esse versículo ilustra que a prudência e o planejamento financeiro são essenciais para evitar que nos endividemos além do que podemos pagar. Viver de acordo com o que ganhamos e evitar os gastos impulsivos são passos importantes para alcançar a liberdade financeira. Além disso, a Bíblia nos ensina sobre a importância de não nos comprometermos com dívidas que não podemos pagar. Em Provérbios 6:5, o autor adverte sobre o perigo de se tornar fiador de dívidas alheias. Ele ensina que, se não tivermos o suficiente para pagar, devemos fazer de tudo para nos livrar dessa responsabilidade o mais rápido possível. Assumir dívidas que não podemos honrar é um caminho para a escravidão financeira. Portanto, é essencial tomar decisões financeiras com cautela, para que nunca nos encontremos em uma situação onde as dívidas se tornam incontroláveis e nos aprisionam. O caminho para a liberdade financeira também envolve saber priorizar as necessidades. Em Mateus 6:33, Jesus nos ensina: buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Isso significa que, ao colocarmos Deus e seus princípios em primeiro lugar, nossa perspectiva financeira muda. Passamos a ver o dinheiro não como algo que nos domina, mas como um recurso para cumprir a vontade de Deus. Essa atitude nos ajuda a evitar o consumismo desenfreado e a viver com um propósito maior, o que, por sua vez, nos impede de cair na armadilha das dívidas. Outro ponto importante para alcançar a liberdade financeira é aprender a sair das dívidas de maneira estratégica. A Bíblia fala em Romanos 13:8: a ninguém devais coisa alguma, a não ser o amor com que vos ameis uns aos outros. Esse versículo nos lembra que, ao quitarmos nossas dívidas, conseguimos viver em paz e liberdade. Para isso, é necessário adotar uma estratégia clara e disciplinada para pagar as dívidas, começando pelas de maior taxa de juros e utilizando qualquer recurso extra de forma eficaz. Sair das dívidas pode ser um processo difícil, mas com a ajuda de Deus, paciência e disciplina, é possível alcançar a liberdade financeira. Por fim, a verdadeira liberdade financeira não vem apenas da ausência de dívidas, mas de uma relação saudável com o dinheiro. Em 1 Timóteo 6:10, Paulo alerta sobre o amor ao dinheiro, porque o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Quando colocamos Deus e o dinheiro no lugar certo, e nos afastamos da ganância, encontramos verdadeira liberdade. O dinheiro deixa de ser um senhor e se torna uma ferramenta para viver conforme os princípios de Deus. Essa mudança de mentalidade é fundamental para evitar a escravidão das dívidas e viver uma vida próspera e plena. Como você tem lidado com o dinheiro em sua vida? Ele tem sido uma ferramenta para a sua liberdade ou um fardo que você carrega? Liberte-se da escravidão financeira e comece a viver de acordo com os princípios que Deus tem para você. Tópico 11. Como o contentamento e a gratidão influenciam a saúde financeira. A Bíblia nos ensina que o contentamento é um dos maiores tesouros que podemos possuir, e ele tem um impacto direto sobre nossa saúde financeira.
Em Filipenses 4:11 e 12, Paulo afirma: não digo isso como por necessidade, porque aprendi a contentar-me com o que tenho. O contentamento nos ensina a viver em paz com o que temos, em vez de correr atrás incessante do que não possuímos. Essa atitude de gratidão por aquilo que já temos, ao invés de focar no que falta, traz equilíbrio financeiro e emocional. Quando somos gratos, nos libertamos do desejo insaciável de acumular mais, o que, muitas vezes, é o que nos leva a cair em dívidas. O contentamento também nos ajuda a fazer escolhas financeiras mais sábias. Em 1 Timóteo 6:6-8, Paulo nos ensina: grande fonte de lucro é a piedade com o contentamento, porque nada trouxemos para este mundo, e nada podemos levar dele. Isso nos lembra que a verdadeira prosperidade não está na quantidade de bens materiais que possuímos, mas na nossa paz e gratidão por aquilo que temos. O contentamento nos permite viver com menos, priorizando o que realmente importa e aprendendo a gerenciar melhor nossos recursos. Aqueles que praticam o contentamento não são tão facilmente tentados pelo consumismo e estão mais aptos a tomar decisões financeiras equilibradas. A gratidão também desempenha um papel importante no desenvolvimento de uma mentalidade positiva em relação ao dinheiro. Em 2 Coríntios 9:11 e 12, Paulo destaca como a generosidade é acompanhada pela gratidão, para que, em tudo, enriqueçais para toda generosidade, a qual faz que por nós se deem graças a Deus. Quando somos gratos pelo que temos, não só desfrutamos de mais paz, mas também nos tornamos mais generosos. Isso cria um ciclo positivo, onde nossa gratidão nos leva a compartilhar, e essa generosidade, por sua vez, nos atrai mais bênçãos e prosperidade. Assim, o contentamento e a gratidão não são apenas atitudes espirituais, mas práticas financeiras que transformam nossa vida. O contentamento também nos ajuda a ter uma perspectiva mais saudável sobre as perdas e ganhos financeiros. Em Provérbios 15:16-17, somos ensinados que melhor é o pouco com o temor do Senhor, do que grande tesouro onde há turbamento. Isso significa que, ao focarmos em ser gratos pelo que temos, conseguimos lidar melhor com os altos e baixos financeiros. As perdas, em vez de nos desestabilizarem, podem ser vistas como oportunidades de aprender e crescer, enquanto as vitórias podem ser apreciadas com humildade. O contentamento nos traz equilíbrio, de modo que nem a escassez nem a abundância nos fazem perder o foco. Praticar a gratidão diariamente é uma forma poderosa de transformar nossa mentalidade financeira. Em Colossenses 3:15, lemos: e a paz de Deus, a qual também fostes chamados em um corpo, domine em vossos corações, e sede agradecidos. Quando somos gratos, nossa mente está mais aberta para novas oportunidades e menos propensa a cair na armadilha do desespero financeiro. A gratidão, então, se torna não apenas uma prática espiritual, mas uma estratégia psicológica que promove uma visão positiva sobre o dinheiro e nos ajuda a tomar decisões mais ponderadas. Por fim, é importante lembrar que a gratidão nos aproxima de Deus e fortalece nossa confiança nele. Em Salmos 37:25, o salmista declara: fui moço e agora sou velho, mas nunca vi o justo desamparado, nem a sua descendência a mendigar o pão. Isso nos ensina que, quando somos gratos e confiamos em Deus, Ele suprirá todas as nossas necessidades. O contentamento nos ajuda a perceber as bênçãos que já temos e a ser mais conscientes de como Deus está trabalhando em nossas vidas financeiras. Se você é grato pelo que tem hoje, certamente estará preparado para receber mais no futuro. Você tem praticado o contentamento e a gratidão em sua vida financeira? Como isso tem impactado suas decisões e sua paz interior? Tópico 12. O impacto das más escolhas financeiras e como evitá-las. A Bíblia é clara ao nos alertar sobre as consequências das más escolhas financeiras. Em Provérbios 14:12, lemos: há um caminho que ao homem parece direito, mas o fim dele são os caminhos da morte. Este versículo destaca a importância de fazer escolhas financeiras fundamentadas na sabedoria de Deus, pois, muitas vezes, as decisões impulsivas ou feitas sem discernimento podem levar a consequências desastrosas. O caminho da prosperidade exige reflexão, paciência e o desejo de aprender com os erros. As más escolhas financeiras podem ser desastrosas, não apenas no aspecto material, mas também no emocional e espiritual, já que podem gerar preocupações e até afetar nossa relação com Deus. Muitas vezes, as escolhas erradas vêm de uma compreensão distorcida sobre o propósito do dinheiro. Em Mateus 6:24, Jesus nos ensina: ninguém pode servir a dois senhores, a Deus e ao dinheiro. Quando colocamos o dinheiro no centro da nossa vida, fazemos dele nosso Senhor, o que pode nos levar a tomar decisões erradas, como viver além das nossas possibilidades ou fazer empréstimos impensados. A chave para evitar esse tipo de escolha é compreender que o dinheiro não é um fim em si mesmo,
mas um meio para cumprir os propósitos de Deus. Ao mantermos a nossa visão sobre o dinheiro alinhada com os valores do reino, evitamos cair nas armadilhas das más escolhas financeiras. Uma das armadilhas mais comuns em que muitas pessoas caem é a tentação de viver de aparências, adquirindo bens que não podem pagar, apenas para impressionar os outros. Em Lucas 12:15, Jesus diz: "Guardai-vos, e tende cuidado da avareza, porque a vida de qualquer um não consiste na abundância dos bens que possui." A preocupação excessiva com o que os outros pensam nos leva a cometer escolhas financeiras impensadas, como acumular dívidas para manter uma imagem. Para evitar isso, é necessário aprender a focar no que realmente importa e alinhar nossos gastos às nossas necessidades e aos nossos objetivos de vida, sem sucumbir à pressão social. Além disso, as más escolhas financeiras muitas vezes vêm da falta de planejamento e da impulsividade. Em Lucas 14:28, Jesus nos ensina a planejar antes de agir. Pois qual de vós, querendo edificar uma torre, não se assenta primeiro a fazer cálculos, para ver se tem com que a acabar? O planejamento financeiro é uma ferramenta essencial para evitar decisões erradas, como contrair empréstimos desnecessários ou gastar em excesso. Quando não planeamos nossas finanças, tomamos decisões com base na emoção, o que frequentemente resulta em arrependimentos. A sabedoria é planejar com antecedência, ter um orçamento e seguir uma estratégia de longo prazo para alcançar a estabilidade financeira. Em muitos casos, a raiz das más escolhas financeiras é a falta de educação financeira. A Bíblia nos incentiva a buscar sabedoria e entendimento em todas as áreas da nossa vida. Em Provérbios 4:7, lemos: "A sabedoria é a principal coisa, adquire a sabedoria, e com todos os teus bens adquire o entendimento." Ter uma compreensão sólida sobre finanças pessoais, investimentos, poupança e gestão de dívidas é crucial para evitar escolhas erradas. Não podemos esperar tomar boas decisões financeiras sem o conhecimento adequado. Se você sente que precisa aprender mais sobre como administrar seu dinheiro, comece a investir tempo em educação financeira, seja lendo livros, assistindo vídeos educativos ou até mesmo buscando a orientação de especialistas. Outra forma de evitar as más escolhas financeiras é resistir à tentação de recorrer a soluções rápidas e fáceis, como empréstimos com altas taxas de juros. Em Provérbios 22:7, lemos: "O rico domina sobre os pobres, e o que toma emprestado é servo do que empresta." A pressão para resolver uma dificuldade financeira rapidamente pode nos levar a tomar decisões que, a longo prazo, se tornam um peso maior. Ao invés de buscar soluções rápidas, é necessário adotar uma abordagem mais disciplinada, buscando formas de quitar as dívidas existentes, reduzir os gastos e aumentar a nossa poupança. A paciência e o autocontrole são fundamentais para tomar decisões financeiras mais acertadas e alcançar a liberdade financeira. Por fim, a Bíblia nos ensina que a verdadeira prosperidade não é conquistada pelas riquezas materiais, mas pela sabedoria e pelo entendimento. Em Provérbios 3:13-14, encontramos: "Bem-aventurado o homem que acha sabedoria, e o homem que adquire entendimento, porque a sua mercadoria é melhor do que a mercadoria de prata, e a sua renda melhor do que o ouro fino." A verdadeira riqueza vem do conhecimento e da sabedoria que Deus nos oferece. Ao buscar entender os princípios financeiros de acordo com a sua palavra, evitamos as armadilhas das más escolhas e construímos uma base sólida para um futuro próspero e equilibrado. Tópico 13. O princípio da semeadura e colheita aplicado às finanças pessoais. A Bíblia nos ensina que o princípio da semeadura e colheita é fundamental para a nossa vida financeira. Em 2 Coríntios 9:6, Paulo afirma: "Quem semeia pouco, pouco também colherá, e quem semeia com fartura, com abundância também colherá." Esse princípio de semear e colher é aplicado não apenas à generosidade, mas a todas as áreas da vida, incluindo as finanças. Ao investirmos com sabedoria, trabalharmos com diligência e sermos generosos, estamos semeando boas ações que, com o tempo, produzirão frutos. As escolhas que fazemos hoje, especialmente as relacionadas ao dinheiro, têm um impacto direto em nossa colheita futura. Este princípio da semeadura e colheita nos ensina que nossas finanças não são apenas sobre o que temos no presente, mas também sobre o que estamos fazendo para o futuro. Em Gálatas 6:7-9, Paulo nos lembra: "Não vos enganeis, de Deus não se zomba, pois tudo o que o homem semear, isso também ceifará." Cada ação que tomamos em relação ao dinheiro é uma semeadura, seja em direção à prosperidade ou à escassez. Se semearmos em investimentos responsáveis, poupança e generosidade, colheremos os frutos dessas boas escolhas. Se, por outro lado, gastarmos de forma imprudente ou negligenciarmos o planejamento, colhemos os resultados dessas ações.
Esse princípio, quando aplicado corretamente, nos dá a oportunidade de prosperar de maneira duradoura. O princípio da semeadura e colheita também nos ensina a importância de sermos consistentes em nossas ações financeiras. Em Lucas 16:10, Jesus diz: "Quem é fiel no pouco, também é fiel no muito." Isso nos lembra que, mesmo em relação a pequenas quantias de dinheiro, precisamos ser fiéis. A maneira como tratamos o dinheiro que temos hoje vai determinar como seremos capazes de administrar mais no futuro. Se somos responsáveis com pequenas quantias, estaremos mais preparados para manejar grandes somas de forma sábia e justa. A semeadura de responsabilidade financeira começa com as pequenas coisas, e essa consistência ao longo do tempo resulta em uma colheita abundante. A generosidade é uma parte crucial desse princípio. Em Provérbios 11:24-25, a Bíblia diz: "A quem distribua, e se torne mais rico, e a quem retém mais do que é justo, mas é para a sua perda. A alma generosa será engordada, e o que regar será regado também." Esse versículo nos ensina que, ao semearmos generosidade e abençoarmos outros, estamos nos preparando para colher abundantemente. Muitas vezes, o medo de ficar sem recursos nos impede de ser generosos, mas a Bíblia nos ensina que, ao semearmos generosidade, recebemos de volta muito mais. A generosidade é uma semeadura poderosa que traz frutos não apenas financeiros, mas também emocionais e espirituais. Além disso, o princípio da semeadura e colheita é especialmente importante quando se trata de investimentos financeiros. Em Eclesiastes 11:1-2, encontramos a orientação: "Lança o teu pão sobre as águas, porque depois de muitos dias o acharás. Reparte com 7 e ainda com 8, porque não sabes que mal sobrevirá à terra." Esse versículo nos incentiva a diversificar nossos investimentos e ser diligentes em semear recursos em várias áreas. Assim como semeamos para colher, devemos buscar oportunidades financeiras que, com o tempo, nos proporcionarão crescimento. Ao investirmos com sabedoria, incluindo a diversificação, estamos seguindo o princípio bíblico da semeadura e colheita. Por fim, a semeadura e a colheita também se aplicam à maneira como gerenciamos o que já temos. Em Lucas 19:17, Jesus parabeniza o servo fiel dizendo: "Muito bem, servo bom e fiel, porque no pouco foste fiel, sobre o muito te colocarei." A maneira como lidamos com os recursos que Deus já nos confiou determina nossa capacidade de administrar mais no futuro. Se semearmos sabedoria e diligência ao cuidar de nossas finanças, Deus pode nos confiar mais. O princípio da semeadura e colheita é uma lei espiritual que afeta diretamente nossas finanças pessoais, e é por meio dele que alcançamos crescimento e prosperidade. Tópico 14. A importância de evitar a ganância e viver com moderação. A Bíblia é clara sobre os perigos da ganância e nos adverte a viver com moderação em relação aos nossos desejos materiais. Em 1 Timóteo 6:10, lemos: "Porque o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males, e alguns, nessa cobiça, se desviaram da fé, e se traspassaram a si mesmos com muitas dores." Esse versículo não condena o dinheiro em si, mas o amor excessivo e a busca desenfreada por ele. A ganância pode nos desviar de nossos princípios, nos levando a fazer escolhas erradas e a perder o foco nas coisas que realmente importam. Ao invés de buscar acumular riquezas por acumular, somos chamados a viver de maneira simples e generosa. A ganância nos faz acreditar que sempre precisamos de mais, que nunca estamos satisfeitos com o que temos. Isso pode levar a um ciclo constante de frustração e insatisfação. Em Eclesiastes 5:10, o pregador diz: "Quem ama o dinheiro, nunca se farta de dinheiro, e quem ama a abundância, nunca se farta da sua renda." Também isso é vaidade. A busca incessante por mais dinheiro ou bens materiais não nos traz felicidade verdadeira, mas apenas nos empurra para um abismo de desejo constante. A verdadeira paz financeira está em aprender a viver com moderação e a encontrar alegria no que temos, reconhecendo que, muitas vezes, a abundância vem na simplicidade. Viver com moderação não significa renunciar ao que é bom ou necessário, mas aprender a ser equilibrado em nossos desejos. Em Provérbios 38:9, o escritor pede: "Afasta de mim a falsidade e a mentira, não me des nem a pobreza nem a riqueza, mas dá-me o pão que me for necessário." Esse pedido revela a sabedoria de viver com o suficiente e confiar que Deus suprirá nossas necessidades. A moderação em nossos desejos financeiros nos impede de cair na armadilha da ganância e nos ensina a viver com gratidão, contentes com o que temos. Ao invés de viver em constante busca por mais, podemos viver com mais paz ao aceitar e administrar o que já foi providenciado. A Bíblia também nos ensina que o amor ao dinheiro pode afetar negativamente nossas relações e nossa fé. Em Lucas 12:15, Jesus nos adverte: "Acautelai-vos, e guardai-vos da avareza,
porque a vida de qualquer um não consiste na abundância dos bens que possui. A obsessão pela riqueza pode nos tornar pessoas egoístas e insensíveis, afetando nossas amizades, famílias e até nossa relação com Deus. Quando priorizamos o acúmulo de bens sobre as relações humanas e a fé, colocamos nossa vida espiritual em risco. A verdadeira riqueza não se encontra no que possuímos, mas nas pessoas que amamos e no nosso compromisso com Deus. Em contraste, a Bíblia nos ensina sobre a verdadeira prosperidade, que está em viver com o que é suficiente e confiar em Deus. Em Filipenses 4:12-13, Paulo compartilha: sei o que é estar necessitado, e sei o que é ter em abundância. Em toda e qualquer circunstância, aprendi o segredo de estar satisfeito, tanto com fome, tanto com abundância, como com escassez. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Esse ensinamento nos mostra que a paz não vem de ter mais, mas de confiar plenamente em Deus, sabendo que Ele sempre proverá para nós. A moderação nos ensina a ser gratos e contentes, independentemente das circunstâncias financeiras. Viver com moderação e evitar a ganância também significa aprender a ser generoso. Em Atos 20:35, Jesus nos ensina: mais bem-aventurada coisa é dar do que receber. A generosidade é um antídoto poderoso contra a ganância, pois nos ajuda a manter o foco em outros, ao invés de em nossos próprios desejos egoístas. Ao praticarmos a generosidade, nossa perspectiva financeira muda, e começamos a ver o dinheiro como uma ferramenta para abençoar os outros, e não como algo a ser acumulado para si mesmo. A generosidade não apenas nos liberta da ganância, mas também nos aproxima de Deus, que é generoso e bondoso. Por fim, ao vivermos com moderação, podemos experimentar uma liberdade financeira verdadeira. Em Provérbios 23:4-5, somos advertidos: não te fatigues para enriqueceres, deixa de estar pensando nisso. Porventura, já se encolherão as tuas riquezas? Ou elas se tornarão como uma águia que se alça aos céus? A ganância nos leva a um ciclo interminável de busca, enquanto a moderação nos traz paz e contentamento. Quando vivemos com equilíbrio, podemos desfrutar daquilo que temos, sem estar sempre preocupados com o que nos falta. A verdadeira prosperidade está em aprender a viver com o suficiente e confiar em Deus para prover tudo o que precisamos. Tópico 15. Como a dívida pode escravizar e como se libertar dela. A Bíblia fala com clareza sobre o perigo das dívidas e como elas podem escravizar as pessoas. Em Provérbios 22:7, lemos: o rico domina sobre os pobres, e o que toma emprestado é servo do que empresta. Esse versículo revela uma verdade que muitas vezes ignoramos: quando contraímos dívidas, nos tornamos escravos do credor. A dívida, especialmente quando é mal administrada ou excessiva, tira nossa liberdade financeira, nos colocando em uma posição onde não podemos tomar decisões de forma independente. O que deveria ser uma ferramenta para alcançar nossos objetivos financeiros pode se tornar uma prisão, limitando nossas opções e gerando angústia. Muitas vezes, a dívida surge de escolhas impulsivas ou da falta de planejamento financeiro. Jesus nos ensina em Lucas 14:28, pois qual de vós, querendo edificar uma torre, não se assenta primeiro a fazer cálculos, para ver se tem com que a acabar? Esse versículo nos chama a refletir antes de tomar decisões financeiras, como a contratação de um empréstimo. Ao não planejar adequadamente, muitas pessoas se encontram em situações de endividamento profundo. Para evitar cair nessa armadilha, é crucial estabelecer um orçamento, calcular nossas necessidades e agir com prudência. A dívida não precisa ser uma sentença de vida, mas sim uma oportunidade para reavaliar nossas escolhas e aprender a administrar nossos recursos com sabedoria. Se a dívida já se tornou uma realidade em sua vida, é importante não ignorá-la, mas buscar soluções práticas para se libertar dela. Em Romanos 13:8, a Bíblia nos orienta: a ninguém devais coisa alguma, a não ser o amor com que vos ameis uns aos outros. Este versículo nos incentiva a viver sem dívidas, buscando sempre quitá-las. A primeira etapa para se libertar da dívida é enfrentá-la de frente, reconhecendo sua existência e, em seguida, elaborando um plano para quitá-la. Isso pode significar priorizar a eliminação de dívidas de maior juros, cortar gastos desnecessários ou até mesmo buscar uma segunda fonte de renda. O importante é agir com propósito e disciplina. Uma estratégia eficaz para sair das dívidas é o método da bola de neve, que consiste em pagar as menores dívidas primeiro. Ao quitar as dívidas menores, você ganha motivação e pode direcionar mais recursos para as dívidas maiores. Em Provérbios 3:9 e 10, somos ensinados: honra ao Senhor com os teus bens e com a primeira parte de todos os teus ganhos, e se encherão os teus celeiros abundantemente, e os teus lagares transbordarão de vinho.
Ao priorizar o pagamento das dívidas, colocamos nossa vida financeira em ordem, o que, por sua vez, nos permite honrar a Deus com os nossos recursos. A disciplina financeira não é apenas uma prática, mas também espiritual, pois nos ajuda a viver com integridade e sabedoria. Se você está se sentindo sobrecarregado pela dívida, lembre-se de que a Bíblia também nos oferece esperança e encorajamento. Em Filipenses 4, 6, 7, encontramos: não estejais ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplica, com ação de graças, sejam conhecidas as vossas petições diante de Deus. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Mesmo em meio às dificuldades financeiras, podemos encontrar paz em Deus, que nos dá a força para lidar com a situação. A oração e a confiança em Deus são ferramentas poderosas para nos libertar do peso da dívida. Ao entregarmos nossas preocupações a Ele, ganhamos a clareza e a serenidade necessárias para tomar decisões financeiras mais sábias. Por fim, a Bíblia nos lembra que, para alcançar a liberdade financeira, precisamos ser fiéis no pouco. Em Lucas 16:10, Jesus nos ensina: quem é fiel no pouco, também é fiel no muito. Isso nos mostra que a gestão das finanças, mesmo em tempos de dificuldades ou dívidas, é uma questão de fidelidade. Ao sermos fiéis no pagamento das dívidas e na administração do que temos, podemos esperar que Deus nos confie mais. A liberdade financeira não vem apenas de quitar as dívidas, mas de aprender a ser um bom administrador de tudo o que Deus nos dá. Quando praticamos a fidelidade em nossos recursos, criamos uma base sólida para um futuro próspero e sem dívidas. Agora, que você já conhece as lições que a Bíblia nos ensina sobre as dívidas, é hora de agir. Não permita que as dívidas continuem governando sua vida. Você tem o poder de mudar essa situação, e o primeiro passo é entender que você não está sozinho nessa jornada. Deus oferece sabedoria, força e discernimento para que você possa superar esse obstáculo financeiro. Então, o que você vai fazer agora? Vai continuar se deixando levar pela pressão das contas, juros e da ansiedade, ou vai agir para dar um basta nisso? Comece a tomar pequenas ações, como revisar seus gastos, priorizar dívidas mais caras e buscar formas de aumentar sua renda. Não se esqueça de que a fidelidade em pequenos passos leva a grandes vitórias. A Bíblia nos ensina que, quando somos fiéis no pouco, Ele nos confiaria o muito. A sua liberdade financeira começa com a sua decisão. Agora, mais do que nunca, é o momento de tomar o controle e buscar a prosperidade que Deus tem para você. Se você está disposto a mudar, o primeiro passo é começar a aplicar esses princípios hoje. E lembre-se, esse processo não acontece da noite para o dia, mas com paciência e persistência, você verá a diferença. Quer continuar essa jornada de crescimento financeiro? Então, inscreva-se no nosso canal e ative as notificações para continuar recebendo mais dicas sobre como melhorar suas finanças e viver com abundância, seguindo os princípios da Palavra de Deus.